Paz, querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga que está, Rubenson Mundel. Eu estou aqui hoje para ministrar a 6ª lição da Escola Bíblica dos Jovens, lição essa que data do dia 9/5/2021, e estamos estudando nesse trimestre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o título da nossa revista é O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Você que está sempre conosco, é um prazer e um privilégio estar com você. Você que está chegando agora ao meu canal, você é muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o meu canal será um canal de bênção para você, que você possa aproveitar todo o conteúdo que a gente disponibiliza aqui semanalmente para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Estamos hoje na 6ª lição, que traz por título a imaturidade espiritual dos coríntios. Eu já quero te convidar a pegar o teu bloco de nota, o teu marca-texto de posse da tua revista e também da tua Bíblia, porque como sempre damos muitos subsídios bíblicos aqui, fazemos boas ponderações para você marcar e anotar tudo quanto a gente fala e a gente passa aqui, para posteriormente você poder aprofundar um pouco mais na leitura, na pesquisa e no aprendizado da palavra de Deus. Então o nosso texto do dia: e eu, irmãos, não posso vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. É Paulo fazendo uma forte e contundente advertência à igreja de Coríntios, dizendo que ele não podia falar a eles como quem fala a pessoas espirituais, né? Mas falava como quem fala carnais, né? Como pessoas, como meninos em Cristo. A nossa síntese de hoje: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões, né? As dissensões, os grupinhos, né? Até mesmo aquelas facções que Paulo vai citar, né? Que isso é muito prejudicial à saúde espiritual de uma igreja local, né? O nosso objetivo geral de hoje no tópico 1 é mostrar que os coríntios eram imaturos na vida cristã. No tópico 2 é refletir a respeito do que pode nos impedir de crescer na fé. E no tópico 3 é compreender o perigo da estagnação na fé. O que é estagnação, né? É a falta de avanço, né? A gente vai aprofundar isso mais para frente. O nosso texto bíblico de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Para concluirmos então a nossa introdução, no final do tópico, nesta lição veremos porque os irmãos da igreja em Corinto tinham uma vida cristã imatura. Observaremos que a imaturidade deles estava impedindo o crescimento e o avanço da obra de Deus, prejudicando a comunhão com o Senhor e entre os membros da igreja. Então, como falamos, né? Essa falta de maturidade dentro de uma igreja, né? Dentro do ministério, isso prejudica o avanço, o crescimento, o desenvolvimento da obra de Deus, né? Com isso, então, a gente conclui a nossa introdução. E eu já quero te pedir, se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, me ajude aqui no canal, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para as notificações. Eu quero agora, juntamente contigo, adentrar os nossos tópicos e subtópicos e resumi-los eles de uma forma clara, concisa e bem objetiva. Glória a Deus. Nós temos o tópico 1. Tópico 1, os coríntios eram imaturos na vida cristã. O tópico 1 tem 3 subtópicos, sendo o primeiro dele: os cristãos em Corinto ainda eram carnais, né? Então a gente vai observar que aquela igreja que Paulo havia plantado em Corinto era uma igreja carnal. Os crentes de Corinto tinham pouco tempo de conversão. Eles saíam do paganismo e do judaísmo, mas o paganismo e o judaísmo ainda não havia saído deles. Estavam há pouco tempo na difícil caminhada cristã e muitos dos desejos carnais ainda dominavam a sua vida. Então a gente vai ver que os membros, a membresia daquela igreja de Corintos eram alguns irmãos que vieram do paganismo e até mesmo
irmãos que vieram do judaísmo, né? E embora eles agora tivessem saído de dentro do mundo, de dentro de uma sinagoga, o mundo e a sinagoga ainda não tinha saído de dentro deles. Eu sempre digo que uma coisa é a pessoa sair do mundo e outra coisa bem diferente é o mundo sair da pessoa, né? Eu sempre digo que tem alguns aspectos da salvação que eles são instantâneos, né? Por exemplo, a justificação. Uma vez que você aceita Cristo, a justificação, ela acontece instantaneamente na tua vida e você é salvo, né? Então esse aspecto da salvação, ele é instantâneo. E Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero dar um exemplo de um aspecto que não é instantâneo, né? Um aspecto que não é instantâneo na salvação é a santificação. A santificação não é instantânea, ela é progressiva. Hoje, mais santo do que ontem, e amanhã, mais santo do que hoje. É uma progressão, né? Uma escada que a gente vai subindo e a cada dia a gente vai se tornando uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Filipenses, né? Capítulo 1, versículo 6 vai nos dizer assim, ó: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o seu dia, o dia de Cristo Jesus. Então tenha por certo, irmão, tenha por certo, irmã, amigo e amiga que nos escuta, que aquele que começou a boa obra na tua vida, aquele que começou a boa obra na tua família, no teu marido, na tua esposa, na vida dos teus filhos, ele aperfeiçoará essa obra até o dia da sua vinda. Glória a Deus por isso. Continuando ainda, o apóstolo critica essa fragilidade da fé dos coríntios e exorta a deixarem a infantilidade espiritual para alcançarem a maturidade cristã, né? Então eu sempre digo que a gente chega na igreja, a gente é imaturo, a gente é meio crianção ainda, mas a gente precisa buscar o desenvolvimento, o amadurecimento e o crescimento na obra de Deus. Para concluirmos então esse tópico, como os coríntios daquela época, atualmente muitos se comportam da mesma maneira. Sem uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus, são levados por qualquer vento de doutrina, né? Então são pessoas que são imaturas, que não têm um desenvolvimento, que não tiveram a maturação no evangelho, né? Elas são levadas assim por qualquer vento de doutrina, por qualquer homem, por qualquer mulher que se levanta falando qualquer coisa que chame a atenção dela, ela logo é dispersa, ela é logo levada por esses ventos de doutrina que tem por aí afora. Um texto importante nesse momento está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, eu quero ler esse texto para concluirmos esse subtópico que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Então que você, irmão, que você, irmã, que nós possamos não ser mais meninos, não ser mais inconstantes, para que a gente não seja levado por essas pessoas astuciosas, por esses ventos de doutrinas repentinos que passam e fazem uma devastação na vida daquelas pessoas que não são maduras, mas que possamos estar alicerçados na rocha, que é, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Com isso, então, avançamos ao segundo subtópico. Os coríntios são chamados de crianças espirituais. Da metade do tópico em diante, Pedro destaca o apetite saudável pelo leite racional, ou seja, alimentar-se da palavra de Deus.
enquanto Jesus destaca a simplicidade e a humildade de uma criança. Então, tanto Pedro quanto Jesus trazem um exemplo de uma criança, um exemplo saudável, um exemplo brando, um exemplo bom para a gente seguir, que é o apetite pela palavra, que é a humildade que uma criança carrega, que não vê mal, que não vê maldade em nada. Mas Paulo, por outro lado, ele vai destacar uma outra característica. Vamos a ela. Mas diferente de Pedro e de Jesus, Paulo compara os coríntios com uma criança no sentido negativo da palavra, né? Na sua incapacidade de compreender a seriedade do evangelho. Então a gente deve ser como uma criança, tendo aquele apetite pela palavra, ser como uma criança humilde, não achando problema em nada, sempre vendo o lado bom das coisas, né? A humildade de uma criança. Mas a gente não deve ser como uma criança no quesito imaturidade, né? E Hebreus 5:12 vai dizer: porque devemos já ser mestre pelo tempo. O que o escritor está falando? Olha, pelo tempo que vocês têm de igreja, pelo tempo que vocês têm de conversão, pelo tempo que vocês já têm dentro da casa de Deus, vocês deviam ser mestres, mas ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ele está dizendo assim: olha, pelo tempo vocês tinham que estar maduro, pelo tempo vocês tinham que ser mestres, mas ainda necessitam de leite espiritual, ou seja, ainda não foram amadurecidos, ainda não foram maturados, ainda não estão prontos, agem como crianças no evangelho. E é isso que Paulo está combatendo. O que o autor quer dizer é que pelo tempo, né, deveriam ser mestres. A verdade é que eles não cresceram, não se desenvolveram, e isso é um perigo muito grande para a nossa vida cristã. Glória a Deus. Avançando então ao último subtópico do primeiro tópico, o cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido, né? Então esse crianção, essa criançona espiritual, digo, né? Ele não se alimenta de alimento sólido. Dificilmente ele vai a um culto de doutrina, dificilmente ele vai a uma escola dominical, e quando a palavra é mais dura, quando a palavra é mais rígida, ele ainda não a recebe, ele ainda sai murmurando, ele ainda sai falando mal do pregador. Por quê? Porque ele não amadureceu, ele ainda é criança, ele ainda não pode comer alimento sólido, ele precisa de leite espiritual, né? Então que a gente venha amadurecer, né? Em nome do Senhor Jesus. Paulo afirma que devido à imaturidade dos coríntios, ele teve de alimentá-los com leite. O autor da carta aos Hebreus afirma que, abre aspas, qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, né? Como já falamos e já frisamos. O alimento sólido é somente para os adultos que, abre aspas, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal, né? Então a gente nota que nós não podemos dar um alimento mais sólido, mais rústico, mais firme, né? Para crianças espirituais, né? Que elas com certeza não vão digerir esse alimento. E Pedro vai nos dar um conselho importante para esse momento da lição. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, que a gente possa crescer na graça, mas que a gente venha também crescer no conhecimento. Adiante ainda, Paulo o chama de crianças na fé. Para uma criança não se pode dar algo mais forte do que ela seja capaz de ingerir. Já falamos sobre isso, já aprofundamos esse tema, né? Uma criança basicamente se alimenta de leite, de papinha, né? Nada sólido, nada muito forte, né? Então, crianças, elas não estão preparadas ainda, né? Já um adulto, ele come um alimento sólido, um alimento mais forte, um alimento mais robusto, e isso serve para dar força a ele, tanto no âmbito físico
quanto no âmbito espiritual. Isso dá mais sustância para aquela pessoa, né? Com isso, então, concluímos o tópico 1, avançamos agora ao tópico 2, que traz por título o que pode nos impedir de crescer na fé. O tópico 2 tem também 3 subtópicos. O primeiro dele, alimentar o sentimento de inveja. Uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos e carnais não conseguem controlar é a inveja. A inveja produz contendas e dissensões na igreja. Infelizmente, esse sentimento predominava entre os membros da igreja de Corinto. A inveja é uma paixão humana, obra da carne, que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. Então a gente vai aprender e vai notar que pessoas imaturas, que crianças espirituais, que pessoas carnais, elas sentirão inveja. Então sempre que tu vê alguém tendo inveja de outro irmão, ou até mesmo de você, você pode ter certeza que essa pessoa é carnal, ela é imatura e é uma criança espiritual. O grande teólogo Tomás de Aquino vai dizer que a inveja é a alegria que alguém sente pela tristeza alheia. Então esse é um tipo de inveja. Um tipo de inveja é a alegria que alguém sente pela tristeza de outra pessoa. Provérbios vai nos dizer, e é um texto importante, anote essa referência para esse ponto da lição. Provérbios 14:30 vai dizer: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então, em nome de Jesus, que Jesus repreenda esse sentimento de inveja, esse sentimento carnal e de crianças espirituais, que a inveja não venha fazer parte da nossa vida cristã. Para concluirmos então, o invejoso vive em função do que o outro tem. Não importa o que ele tenha, o objetivo desejado, desde que o outro também não possua, né? Então não importa o que ele tenha, o objetivo desejado, desde que o outro não possua. Eu sempre digo, irmãos, que a inveja também é comprar aquilo que eu não preciso, com o dinheiro que eu não tenho, para impressionar quem eu não gosto. Eu repito, eu sempre digo que a inveja também é comprar o que eu não preciso, com o dinheiro que eu não tenho, para impressionar quem eu não gosto. Glória a Deus. Com isso concluímos o subtópico 1 do tópico 2, avançando agora ao subtópico 2, promover contendas e dissensões. Nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja. Podem ser suscitadas também pela ambição, desejo de prestígio, soberba, dentre outros desejos, todos presentes na igreja de Corinto, né? Então eu sempre digo, irmão, tem muito irmão que diz assim: eu busco por uma igreja perfeita, eu não estou em nenhuma igreja ainda, porque as igrejas têm falhas, têm problemas. Então eu quero te dar um recado nesse dia, irmão, irmã, amigo e amiga que nos escuta, que assiste essa videoaula. Se você busca por uma igreja perfeita, eu quero te dar um recado: quando você achar essa igreja, não entre nela, porque se você entrar, ela deixará de ser perfeita. Glória a Deus. Para concluirmos então, as pessoas que costumam promover contendas e dissensões são consideradas crianças espirituais e crentes carnais, né? Importante isso. Então, as pessoas que costumam promover, né, contendas e dissensões na igreja, provavelmente elas são crianças espirituais e crentes carnais. Eu quero ir a 2 textos, um no Antigo e um no Novo Testamento, para elucidar esse ponto. O no Antigo está em Provérbios 6, do 16 ao 19. Você em casa com tempo, leia todos os versículos. Eu quero destacar o versículo 16 e o 19 apenas, que diz, né: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. E qual é a 7ª coisa? Está no verso 19, que diz: a testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contenda
entre os irmãos. Então essa pessoa, ela só não é odiada, mas também é abominável aos olhos de Deus. Eu tenho um vídeo falando sobre isso lá no meu Instagram. Logo no final do vídeo eu vou deixar um link aqui que te leva para o meu Instagram. Lá eu tenho um vídeo de 3 ou 4 minutos falando sobre as pessoas abomináveis aos olhos de Deus. Depois que você tiver um tempo, vá até o meu Instagram, assista esse vídeo. Com certeza vai servir de crescimento para você. O texto que eu quero deixar no Novo Testamento para concluirmos o subtópico 2 está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, que diz: bem-aventurado são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, diferentemente daquele que faz contenda, daquele que semeia inimizade, é uma pessoa que é pacificadora. Essa pessoa será chamada filha de Deus. Você pode glorificar a Deus por esse ensino? E se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu te peço por gentileza, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e você estará nos ajudando nesse trabalho que temos aqui de pregar a palavra, de ensinar a palavra para o máximo de pessoa que conseguimos. Subtópico 3, a falta de unidade. Paulo via cada pessoa como parte de uma grande unidade, o corpo de Cristo. Por isso ele partia do pessoal para o comunitário, né? Os coríntios se moviam no sentido contrário. Eles criavam divisões e enfraqueciam a unidade fraternal. A proposta de Paulo era o trabalho em equipe, a igreja unida como um só corpo para a superação das divisões e partidarismo, né? Então eu sempre vou dizer que todo grande líder, seja ele homem, seja ele mulher, ele sempre vai ter uma visão ampla da obra de Deus, sempre uma visão de grupo, sempre uma visão de corpo de Cristo, nunca ou dificilmente de pessoas no individual, mas sempre no grupo, sempre no coletivo. Um texto importante para concluirmos aqui é o Salmo 133, o famoso Salmo 133, versículo 1, vai dizer assim, ó: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E qual é que é a bênção, o propósito para esse viver em união? O verso 3 responde: porque ali aonde? Ali aonde há união, aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Com isso concluímos o tópico 2, avançamos agora ao último tópico, o tópico 3, o perigo, que traz por título o perigo da estagnação na fé. O que é estagnação? Eu falei isso lá na introdução, vamos aprofundar agora. Estagnação é a falta de avanço, né? A falta de crescimento, né? Na fé e na obra de Deus. O terceiro tópico também tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles, substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé. Paulo usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar-nos a importância de estarmos edificados sobre a rocha eterna. Se o fundamento não for bom e sólido, acaba por comprometer toda a construção. Glória a Deus. Então Paulo, ele vai usar agora então um edifício, ele vai usar agora para nos falar da caminhada, da maturação cristã. Ele vai usar a figura de um edifício para nos mostrar e nos falar acerca de um fundamento. E um texto importante nesse momento está em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Eu quero ler com você, porque é um texto instrutivo, é um texto onde tem para nós um grande ensinamento, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, o que o texto está nos ensinando é a necessidade de edificar
edificarmos a nossa casa, a nossa fé, o nosso credo sobre um fundamento sólido que é Cristo Jesus. Agora continuando, aquele homem que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem louco, que edificou a sua casa sobre areia, e desceram as chuvas, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram ou e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda, a sua ruína, a sua destruição. Então, querido irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, que a gente possa edificar a nossa casa sobre a rocha, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Lá no final, para concluirmos então, alguns coríntios, por substituírem o fundamento lançado por Paulo, estavam estagnados na fé. Por isso, o apóstolo faz uma série de advertência aos crentes de Corinto e a todos os cristãos. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E aonde está isso? Para concluirmos esse subtópico, então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, vai dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O próprio Paulo vai nos orientar e vai nos dizer que ainda que um anjo do céu desça e nos pregue outro evangelho, a não ser o que já foi pregado, que a gente considere isso anátema, que a gente considere isso uma coisa maldita, que a gente não receba, porque o fundamento está posto, ele é o próprio Cristo, e os apóstolos edificaram sobre esse fundamento, e todos os irmãos até os nossos dias edificaram sobre esse fundamento, e nós continuaremos edificando sobre esse fundamento que é Cristo Jesus, até porque aqui ninguém tem reino, ninguém trabalha para edificar o seu próprio reino, mas todos nós trabalhamos para a edificação do reino de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Com isso, então, avançamos ao subtópico 2 do tópico 3. Ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. Eu sempre digo, e como é uma lição de jovem, o jovem a gente precisa ser bastante repetitivo, porque eles esquecem rápido as coisas. Eu sempre digo, jovem, você menino, menina que nos escuta, é bom você ter juízo antes que aconteça o juízo de Deus, É bom a gente ter juízo antes que o juízo de Deus seja uma realidade sobre a nossa vida. Paulo adverte aos crentes de que todas as pessoas terão que prestar contas de suas obras diante de Deus, A Bíblia diz que convém que todos passem pelo tribunal de Cristo, aonde cada um dará conta da obra que praticou, Provavelmente ele traz a lembrança desse dia porque os coríntios viviam como se esse dia não existisse. Eles estavam ignorando o julgamento divino. Paulo declara que quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto, As pessoas pensam que porque o juízo de Deus tarda, porque a justiça de Deus demora, elas vão se escapar, elas vão sair livres, mas não vão. Eu quero te dizer que Deus não tarda, Deus chega na hora certa, o julgamento vai acontecer, a sentença vai ser dada, Jesus não está demorando, ele está esperando os seus serem salvos, mas virá o julgamento, virá o dia onde teremos que prestar contas diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Um texto importante para a gente ir nesse momento é o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, versículo 13, melhor dizendo, que diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, aos olhos daquele com quem temos ou teremos de tratar. Então nenhuma coisa está encoberta aos olhos de Deus, nenhuma coisa foge da sua visão. Ele que tem olhos como chamas de fogo,
tudo prescruta, tudo está desnudado à sua visão diante de si. Então cuidado jovem, cuidado jovem, cuidado irmão e irmã que nos assiste, porque nós haveremos de prestar contas daquilo que fazemos. Eu sempre digo que se o salário do pecado fosse pago imediatamente, o pecado não seria tão saboroso, tão prazeroso, mas como a conta vai ser acertada no final, tem muitas pessoas que pecam deliberadamente, pensando que não haverá um julgamento, que não haverá um acerto de contas, e isso é muito perigoso. Para concluirmos então, eu sei que essa é uma lição de jovens, eu quero te dar um conselho, jovem que me escuta, e o conselho está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, que diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Porém, sabe que por todas essas coisas te trará Deus juízo. Então cuidado, faça o que você tem vontade, faça o que você deseja, faça o que o teu coração pede, mas sempre tendo por regra e tendo por balança a palavra de Deus. Glória a Deus. Com isso concluímos o subtópico 2, avançamos agora ao último subtópico dessa lição, que traz por subtítulo: o perigo de se gloriar na sabedoria humana. Da metade para o final, o problema aqui não é a capacidade intelectual e cultural, mas em usá-los para sobrepor o seu próximo, né? Então o problema não é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente adquiriu, quem sabe que a força do braço trabalhando, ou até mesmo aquilo que Deus nos deu. O problema é quando eu uso todas essas coisas para dizer que eu sou melhor do que o meu próximo, né? Eu sempre digo que na Terra existem dois tipos de sabedoria. O primeiro tipo de sabedoria que existe na Terra é o tipo da sabedoria que vem do céu, que vem do alto, aquela sabedoria que é pura, que é imaculada. E o segundo tipo de sabedoria é a sabedoria que vem da própria terra, né? Que é uma sabedoria diabólica, que nos faz ir de um lado para o outro e que nunca muda as nossas vidas. E eu quero deixar um texto nesse momento, que está na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17, para a gente fundamentar o que está dizendo, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Glória a Deus. Então essa é a sabedoria que procede de Deus, do seu trono, do Cordeiro e do Espírito Santo para a minha e para a tua vida. Para concluirmos então essa lição, como os coríntios, algumas pessoas se vangloriam por terem sido influenciadas por pessoas que são consideradas grandes intelectuais. No entanto, ignoram e menosprezam os que têm fé em Deus e no sacrifício de Cristo. Em alguns ambientes intelectuais, a fé tem sido alvo de deboche, e as pessoas que se apresentam como cristãs e tementes a Deus têm sido humilhadas. Paulo exorta os coríntios para que não se gloriem na sabedoria desse mundo, pois é loucura diante de Deus, né? A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou, né, o entendimento das pessoas, e a sabedoria desse mundo, né? Ela é loucura, né? Ok? E para concluirmos a lição, eu quero deixar um texto que está no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, né? Que é um texto que nos blinda, nos protege de toda a ação do diabo, de toda a seta maligna e da sabedoria diabólica, né? Que um texto que diz assim, ó: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Oh, glória a Deus. Jovem que me escuta, você menino, menina, decida no seu coração não se contaminar com as coisas desse mundo, com as paixões desse mundo, com a sabedoria desse mundo, mas que a gente venha buscar aquilo que procede do alto, que vem do céu, que é eterno, que é glorioso para a minha e para a tua alma. Glória a Deus.
Com isso, então, concluímos essa lição. Eu quero te agradecer por estar comigo nesta rica e poderosa lição, e eu te peço, me ajude. Como é que tu me ajuda? Curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações e comentando nosso vídeo, porque eu leio e respondo a todos os comentários. Te peço um minutinho ainda, você que pode, assista a lição dos adultos também, que tem aqui no nosso canal. A gente ministra tanto a lição dos jovens quanto dos adultos. Uma lição vai linkando com a outra e todas para o objetivo geral do trimestre. Então você que pode, vá, assista todas as lições, e logo aqui abaixo do vídeo tem um link, querido irmão e irmã, que te leva para o meu grupo secreto do Telegram. É um grupo onde eu criei ele para te ajudar, e onde eu posto material bíblico, teológico, onde eu disponibilizo um resumo da lição em PDF, com todos os textos, com todas as ponderações que fizemos. Logo depois que eu posto a lição, já está disponibilizado no meu grupo secreto do Telegram esse material para você adquirir gratuitamente. Logo aqui abaixo também eu tenho um grupo secreto no Telegram também, mas que o nome do grupo é Apocalipse Descomplicado. Eu criei esse grupo somente para falar sobre o livro de Apocalipse, sobre os sinais dos últimos tempos. Você que gosta do livro de Apocalipse, mas tem dificuldade em entender e em compreender os mistérios, os sinais que ali estão contidos, eu quero te ajudar você a compreender esse poderoso livro. Então entre para o meu grupo de Apocalipse no Telegram. Lá eu disponibilizo material quase que diariamente para você crescer, para você aprender e se desenvolver. Também aqui embaixo tem um grupo que te leva direto para o meu Instagram, onde eu posto material diariamente teológico, bíblico, de muita qualidade. Me segue no Instagram, que você terá acesso a quase a totalidade de todos os materiais que a gente posta. Então o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho, a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé. Que Deus te dê por herança. Que Deus te abençoe. Te espero nas próximas videoaulas desse trimestre. Graça e paz.